Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre solidariedade. Idealizado em 2012, o projeto Cartas Perdidas envia correspondências para todo o Brasil, com crônicas, poemas e mensagens de amizade. Cada envelope tem um texto e ainda um pedido. Leia esta carta e repasse para alguém que você ama. E aí, achou essa ideia interessante? Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa história. Com a palavra, Guilhermo Codazzi. O que é o projeto Cartas Perdidas? Eu considero que o Cartas Perdidas é uma corrente do bem formada por elos incríveis que são os voluntários. Cada voluntário é um elo indispensável nessa corrente do bem, uma corrente que se multiplica. O amor ele se multiplica quando é compartilhado, né? Esse é um dos lemas do projeto Cartas Perdidas. Então, nós acreditamos que o projeto é uma corrente do bem dedicada com um propósito de espalhar palavras de fé, de esperança e de amor ao próximo. Quando Cartas Perdidas foi idealizado e qual era o objetivo na época? É interessante que o projeto de cartas, né, um projeto em tese analógico, ele nasceu na internet. Inicialmente esse projeto ele era um blog, eu escrevia num blog, e isso em 2012, 2013, e decidi criar um blog, só que invertendo, tirando um pouco o peso da tecnologia. Eu percebi o seguinte, na minha casa, sozinho, eu digitava um texto, apertava o Enter e tinha gente lendo esse texto fora do Brasil, na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E eu pensei numa imagem como se eu fosse um náufrago ilhado na minha sala, mandando uma mensagem numa garrafa e essa mensagem chegando a cada vez mais pessoas. Então eu refleti muito sobre como a tecnologia nos conecta, né? Eu posso escrever um texto da minha casa e ele ser lido instantaneamente no Japão, mas ao mesmo tempo ela nos desconecta desse olho no olho, desse olhar mais analógico. Então eu pensei, por que não provocar uma reflexão nos leitores e tirar esses textos da internet e traduzi-los para o papel? E no papel colocá-los em cartas e deixá-los pelas cidades. Então ele nasceu como um projeto de literatura em que eu espalhava poemas e crônicas em cartas destinados a quem os encontrasse. Então, ele surgiu como um projeto de literatura e depois se transformou num projeto social. Quais foram os principais desafios no início do projeto Cartas Perdidas? O principal desafio, eu acredito, que é você quebrar essa resistência inicial de quem encontra uma carta. Vou te dar um exemplo. Tem um rapaz que encontrou uma carta no aeroporto de São Paulo, isso já no ano passado, e ele inicialmente achou que era uma pegadinha. O que uma carta está fazendo ali, sozinha, perdida, no meio do saguão do aeroporto? Então, você tem essa resistência inicial, as pessoas não estão acostumadas a ter mais esse gesto de um olhar para o outro, né? A gente vive numa sociedade que cada vez mais torna invisível o outro. Então, você tirar esse trauma, essa resistência inicial, eu acredito que é o principal desafio. E vale a pena. Esse mesmo rapaz que encontrou a carta no aeroporto, por exemplo, ele estava muito triste, ele entrou em contato conosco depois de ler a carta, e ele disse que saiu do aeroporto, havia ido se despedir de uma pessoa querida, e ele tinha saído com a intenção de tirar a própria vida. Quando ele encontrou a carta, e a carta tinha uma mensagem que dizia, tente mais uma vez. E ele considera que esse foi um sinal para que ele desistisse daquela ideia e lutasse pela própria vida. Então, vale a pena quebrar essa resistência inicial. Há pessoas, sim, com empatia, com um olhar para o próximo. E essa é uma grande vitória, quebrar essa barreira inicial, essa desconfiança inicial do nosso destinatário. Como foi a experiência de enviar cartas para as vítimas do acidente de Brumadinho? O projeto ele sofreu uma transformação muito grande em dezembro de 2018, quando ele se transformou num braço social. E logo nos primeiros meses de janeiro,
de 2019, em janeiro de 2019, a gente teve a tragédia ambiental de Brumadinho, essa tragédia tão triste que ceifou a vida de centenas de brasileiros, e surgiu a ideia de que a gente enviasse, essas pessoas estavam recebendo vários donativos, e a gente queria doar também palavras de carinho e acolhimento às famílias das vítimas. Então, a gente fez uma grande corrente, um mutirão, com escolas, com voluntários, dezenas de voluntários, e enviamos mais de 500 cartas para as famílias das vítimas de Brumadinho. A gente fez uma logística toda especial. Esse material foi levado por caminhoneiros que estavam indo levar doações. As cartas foram recebidas por assistentes sociais lá de Brumadinho, e esses assistentes sociais fizeram questão de entregar um lote para cada família. Tivemos participações, por exemplo, de artistas também que fizeram quadros, imagens, desenhos em homenagem às vítimas. Foi uma ação super interessante que mobilizou muita gente. Quais foram as principais experiências que o projeto Cartas Perdidas te proporcionou? Olha, são muitas histórias. A gente realmente coleciona uma série de relatos emocionantes. Tem esse que eu comentei do aeroporto. A carta mais difícil que eu escrevi foi para um paciente, de um hospital aqui de São José dos Campos, que foi diagnosticado com um câncer terminal. E ele sabia disso, ele foi informado que tinha pouco tempo de vida e ele tinha passado a se recusar a comer, a se alimentar. E o hospital, então, me pediu para escrever uma carta para ele. E provavelmente foi a carta mais difícil que eu já escrevi na vida, mas que tocou muito fundo o coração dele. Ele voltou a se alimentar e foi realmente um capítulo que me emociona muito no projeto das cartas, né? A gente tem outros, por exemplo, a gente falou sobre Setembro Amarelo, a gente faz campanhas de Setembro Amarelo, e a gente coloca cartas em viadutos, passarelas, sobre a Dutra, em outros locais com muitos registros de tentativas de suicídio. E eu estava colocando cartas numa passarela em Taubaté, e um morador de rua, ele me perguntou: o que você está fazendo, né? E eu expliquei: olha, eu estou colocando cartas aqui e tal. E ele me disse assim: se você tiver uma carta de criança, eu quero. E eu tinha uma carta de criança, de um aluno da escola Ruth Nunes, aqui de São José dos Campos. E eu entreguei a carta para ele, ele abriu a carta, ele leu, e a carta tinha um desenho da criança sobre a família dela. E aquele morador de rua, ele começou a chorar muito, porque ele lembrou da família que ele tinha. Ele me mostrou até uma tatuagem que era muito parecida com o desenho que ele tinha visto na carta. E a gente conversou tudo, e eu reencontrei esse rapaz mais ou menos umas 3 semanas depois. Eu estava entrando num supermercado e ele me chamou, fez questão de mostrar a carta. Olha, eu estou com a carta ainda. E me disse que ele dorme abraçado com ela. Então, aquilo me deu a dimensão da importância que aquele pedaço de papel, aquelas palavras, aquelas letras tinham no coração dele. Então, foi um episódio que me marcou muito. E no envelope da carta, o aluno da escola Ruth Nunes, ele conseguiu traduzir de uma forma tão singela, que só a criança é capaz de fazer, o propósito que a gente leva adiante com Cartas Perdidas. Ele escreveu assim: não te conheço, mas já me importo. Então isso ficou marcado para mim. Como o projeto se tornou uma ação social voltada para atendimento em asilos, abrigos, hospitais e moradores de rua? Esse é outro ponto do projeto que, para quem tem fé, acredita que existe alguém lá em cima que conectou os pontos necessários, juntou os pontos para que isso acontecesse. O projeto, ele, como eu disse antes, ele nasceu em 2012, 2013 como um projeto de literatura. Ele se traduziu em livros, eu escrevi 2 livros sobre as cartas perdidas, poemas e crônicas, mas em 2018 ele sofreu uma transformação muito grande. Eu fui convidado pelo Parque Vicentina Aranha
para espalhar mensagens de Natal e Ano Novo pelo parque. E eu pedi para o parque se eu poderia abrir isso para outras pessoas escreverem também. Então a gente criou postos de cartas ao longo do parque, com envelopes, selos, e cada pessoa podia escrever uma mensagem e depositar ali na nossa caixa de correio. E eu recebi, então, pelo Facebook, uma mensagem de uma mulher chamada Xênia Toledo, que hoje é uma das principais voluntárias do nosso projeto. E a Xênia, ela tinha encontrado uma carta que eu escrevi, ela encontrou na gruta do Parque Vicentina Aranha. Ela foi lá rezar, encontrou a carta, falou que se emocionou muito com aquelas palavras e decidiu escrever também. Então ela escreveu cartas e também deixou no parque e deixou no final da mensagem um endereço de e-mail. E ela começou a receber mensagens de resposta. E uma das respostas foi de uma jovem que encontrou a mensagem deixada por ela e também, a exemplo do rapaz do aeroporto, estava muito desgostosa da vida, estava se sentindo muito depressiva. E ao ler a carta deixada pela Xênia, ela ganhou um novo ânimo. E a Xênia, ela me contou essa história e ela fazia voluntariado num asilo de Santana. E ela falou, por que a gente não leva essas cartas para lá? E assim, dessa maneira, em janeiro a gente já estava com um projeto social em pé, sendo realizado tanto no asilo quanto em Brumadinho. E aí ele foi crescendo, chegando a hospitais, chegando a orfanatos, a Fundação Casa. Enfim, a gente foi fazendo com que ele chegasse cada vez a mais pessoas, que cada vez mais pessoas recebessem essas palavras. Qual é a importância de demonstrar o amor ao próximo? Nunca é demais, né? O amor, ele supera todas as barreiras. Já dizia o maior carteiro de todos os tempos, na minha opinião, Paulo de Tarso, que é conhecido hoje por São Paulo. Estamos aqui num estado que leva o nome de São Paulo. E na carta dele, a primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre o amor, né? O amor nunca falha. Ele supera todos os obstáculos. E hoje a gente precisa demonstrar o amor ao próximo. A gente vive numa sociedade cada vez mais voltada para si. Cada vez mais as pessoas estão presas na tela do seu smartphone, olhando menos para o próximo, né? Eu me lembro de uma situação que eu vivenciei. Eu fui a um restaurante e chegou uma família, um pai, uma mãe, 2 crianças, e eles não trocavam uma palavra sequer entre si. Cada um estava aprisionado no seu celular. Então eu acredito que a gente, com essas cartas, não é que a gente odeia o WhatsApp, a gente usa o WhatsApp, por exemplo, para se comunicar entre os voluntários. A tecnologia é uma ferramenta excelente, mas a gente tem que preservar dentro da gente um coração analógico, um olhar que permita enxergar o próximo. O que é preciso fazer para participar do projeto Cartas Perdidas? Nós temos 2 tipos de ações de voluntariado no Cartas Perdidas. A gente tem as ações individuais e as ações coletivas. As ações individuais, elas podem ser realizadas pelo voluntário a qualquer momento. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um voluntário, ele até criou um perfil no Instagram como o carteiro viajante. Ele é motorista, então ele viaja todos os dias. Então, o que ele faz? A esposa dele, a Paty, é uma das nossas voluntárias, ela escreve cartas, ele pega essas cartas e vai espalhando. Então, um dia ele está em Jaú, outro dia ele está em Campinas, ele vai deixando essas cartas espalhando por várias cidades. A gente tem uma outra voluntária, a Sofia, uma menina de 13 anos, que ela adora fazer origamis. Então, as cartas dela são origamis cheios de palavras bonitas, que ela deixa por aí. Então, cada voluntário é convidado a deixar a sua própria marca. Cada um pode colocar a sua personalidade nessas cartas individuais. Ou então fazer uma carta comum e deixar por aí. Eu, por exemplo, tenho o costume de sair para trabalhar, levo uma carta, deixo num ponto de ônibus, deixo num banco de praça, deixo numa rodoviária, enfim, você pode deixar em qualquer lugar onde o seu coração pede para você deixar essa mensagem, você pode fazer isso. Então, essas são as ações individuais. Você faz quando, como e onde você quiser. E nós temos as ações coletivas,
que são ações em que a gente junta todos os voluntários com um só objetivo. Exemplo, vamos fazer as mensagens para Manaus. Tá bom, quantas mensagens a gente precisa? X. Tá bom, então vamos nos esforçar em grupo para atender essa demanda. Ou, por exemplo, temos uma visita ao asilo, são X idosos, então são 40 cartas. Cada idoso tem que receber uma mensagem individualizada. Quem quer adotar esse idoso? Então, um voluntário fala, eu escrevo para a Dona Maria, o outro para o seu José. Então, a gente cria uma dinâmica coletiva para atender esses propósitos maiores e específicos, né? Então, você pode ser um carteiro tanto individual quanto coletivo. É muito fácil participar. Como está a estrutura do projeto Cartas Perdidas atualmente? Olha, eu acredito que já passaram pelo projeto, já escreveram cartas mais de 1.000 pessoas, né? A gente trabalha com muitas escolas, a gente já levou isso para a Fundação Casa, orfanato, hospital, moradores de rua. Tem muita gente que já participou. A gente tem, porém, um núcleo principal, que eu acredito que tenha mais ou menos 35 carteiros, que a gente chama, né, voluntários, que organizam essas ações coletivas, além do grupo também em Manaus, que tem mais aproximadamente 10, 15 pessoas. Esses são os núcleos principais, mas a gente tem dezenas, centenas de outros voluntários pontuais. Qual a principal mensagem que o projeto Cartas Perdidas deixa às pessoas? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Por isso que hoje o lema do nosso projeto é que o amor ele contraria as regras da matemática. Então, quanto mais eu divido com você, mais ele se multiplica. E essa é a beleza do amor ao próximo. Cada palavra, cada carta é como se fosse uma semente. E ela vai encontrar um coração destinatário. Isso eu posso te garantir. E caindo em terra boa, vai dar muitos frutos, vai se multiplicar. E eu acho que a gente precisa muito disso hoje. Então eu convido quem quiser participar do Cartas Perdidas, nos procure, você será sempre bem-vindo e você vai nos ajudar nesse propósito tão especial que é espalhar palavras de amor. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.